Será que estamos vendo o fim do famoso ciclo de 4 anos dentro de cripto? Será que estamos vendo essa quebra de padrão que o mercado cripto sempre manteve desde o seu início? Na verdade, o Bitcoin, né, sempre manteve desde o seu início. A gente, de fato, viu muitas mudanças no mercado cripto ao longo desses últimos 2 anos. E parece que o fim do ciclo de 4 anos é uma mudança inevitável, que vai ser apenas a cereja do bolo de todas essas transformações de um novo mercado, que é o mercado cripto. Vamos falar um pouco sobre isso, se a gente pode sim estar vendo o fim desse ciclo de 4 anos e se isso representaria que 2026 é um ano de alta para cripto. Será que é assim que funciona essa matemática dos ciclos? Vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje para que no final do vídeo você consiga tomar a melhor decisão possível e investir em cripto do jeito certo, que é o meu foco aqui do canal. Então, se é isso que você está procurando, tem uma meta de bater 15 mil inscritos até o final do ano e você se inscrever aqui enquanto estiver rodando a vinheta vai me ajudar muito a chegar nessa meta. Turma, bora lá. E antes de começar o vídeo, eu queria fazer um convite rapidinho aqui para vocês. Se você quiser entender como gerir melhor, como construir uma carteira de cripto melhor, mais bem estruturada, mais bem preparada para essas mudanças que o mercado está vivendo, considere participar da consultoria gratuita, que é um papo diretamente comigo mesmo no meu WhatsApp, em que eu analiso 100% da sua carteira, dou as minhas opiniões, falo o que eu acho da sua carteira, o que dá para melhorar, o que eu estaria fazendo no seu lugar. Eu não vou te cobrar nada por isso, não estou te vendendo curso, não estou te vendendo mentoria, nada. Estou basicamente te convidando para bater um papo diretamente comigo e receber alguns direcionamentos sobre o que dá para fazer para melhorar a sua carteira e os seus resultados dentro do mercado cripto. Primeiro link na descrição, você participa da consultoria gratuita, preenche o formulário para colocar como está a sua carteira, coloca suas dúvidas e cai no WhatsApp para conversar diretamente comigo. E se inscrevendo na consultoria gratuita, você também se inscreve para a Bola de Cristal, que é a minha super live de final de ano, em que eu apresento todas as minhas teses para o ano de 2026. Então, se você tem alguma dúvida sobre como é que vai ser o 2026 do mercado cripto, essa live é perfeita para você. Agora sim, senhores, vamos lá pro vídeo de hoje, que a gente tem bastante coisa legal para conversar, né? Esse daqui que a gente está mostrando é o tal do ciclo de 4 anos, né? O ciclo de 4 anos é esse movimento famoso no mercado cripto, esse padrão famoso de que o mercado sobe 3 anos e cai 1 ano. Então, a gente vê ali 2011, 12, 13, subiu, caiu no 4º ano. E é o Bitcoin, basicamente, né, que segue esse padrão. E a gente está vendo nesse ciclo que pode ser a quebra do padrão do ciclo de 4 anos. Na verdade, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está a 91 mil dólares, ou seja, ele está negativo no ano de 2025. Não sei exatamente o dia, a data que esse vídeo vai sair, pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Bitcoin esteja a 80 mil dólares ou 100 mil dólares, pode ser que isso mude, mas fato é que no momento mesmo que eu estou gravando esse vídeo, a gente está vendo um 2025 negativo para cripto. Cara, o que será que isso significa? Significa que o ciclo já acabou e que o bear market chegou mais cedo, 2025 e 2026, vai ser 2 anos negativos para cripto? Acho que primeiro é importante a gente discutir que dizer aqui, fazer um vídeo, um conteúdo falando que o ciclo de 4 anos acabou, não significa que eu estou dizendo que esse ciclo aqui que nós estamos vendo, esse ciclo de alta de cripto acabou e que nós estamos entrando em um bear market. Muito pelo contrário. Quero trazer só esse gráfico aqui para mostrar para vocês que a correção que nós estamos passando, que nós recentemente, né, ao longo dessas últimas semanas, vivemos no mercado cripto, é uma correção extremamente natural dentro de um ciclo de alta. Na verdade, desde 2023, essa é a menor correção que o Bitcoin passou. O Bitcoin já passou por correções maiores em 2023 e 2024. Em 2025, na verdade, a correção entre março e maio ali de 2025 foi maior do que a correção que nós estamos vivendo. Então, nada disso daqui significa que, meu Deus do céu, o ciclo acabou porque o Bitcoin caiu 20%, gente. Uma queda de 20, 25% no Bitcoin é extremamente natural. Então, isso aqui não quer dizer absolutamente nada. Pode ser que o Bitcoin caia mais 10% e feche o ano no negativo. Pode ser que o Bitcoin renove novas máximas. Isso daqui, basicamente, não vai dizer absolutamente nada sobre o mercado. O que eu quero conversar aqui com vocês no vídeo de hoje é sobre, principalmente, esse gráfico aqui, uma mudança clara na dinâmica de preço do Bitcoin. Independentemente se o Bitcoin fechar esse ano positivo ou negativo, a gente consegue ver aqui que, comparado o preço atual do Bitcoin nesse ciclo com os ciclos anteriores, é uma mudança clara de padrão, né? Olha esse gráfico que legal, ele é um gráfico da nuvem dos ciclos, né? Curve Cycle Cloud. A curva
da nuvem, do ciclo, do Bitcoin, do poder, do ciclo, da nuvem. O pessoal de análise gráfica gosta disso, né? Mas esse gráfico ele é muito legal porque ele pega o comportamento do Bitcoin nos últimos 3 ciclos, né? Porque não é como se o Bitcoin tivesse 1000 anos de idade, né? Ele tem 3 ciclos de idade. E basicamente você pega o comportamento do Bitcoin, o menos volátil, né? O menor e o maior ao longo desse intervalo de tempo, e você compara com o preço atual. E olha como a gente já meio que rompeu a parte de baixo dessa curva, dessa nuvem. Então é interessante mostrar isso, visualizar isso e ver como a gente já vê uma clara mudança de padrão, né, no mercado cripto, principalmente no Bitcoin. Um ciclo, um movimento de alta menos volátil e talvez mais estendido. O que isso significa? Movimentos de preço menos agressivos e que demoram mais para acontecer. De fato, a gente consegue ver isso na tela, já é o que está acontecendo no mercado cripto, uma mudança clara comparativamente com ciclos anteriores. E aí tu pode virar para mim e perguntar, Gabriel, mas por que tudo isso está acontecendo, né? O que está ocasionando essa mudança tão característica no ciclo de cripto, no ciclo do Bitcoin, essa possível quebra no padrão do ciclo, no padrão dos 4 anos? Primeira mudança mais gritante são ciclos macroeconômicos, né? O Bitcoin, ele sempre foi mais dependente do ciclo macroeconômico do que do ciclo do halving. Eu sempre bati muito nessa tecla, principalmente de 2 ciclos para cá, em que o halving ele foi se tornando cada vez menos relevante para o Bitcoin. Hoje, o que o halving tira de oferta e demanda, gera de choque de oferta e demanda para o Bitcoin, é irrelevante quando comparado o que uma MicroStrategy ou o que uma BlackRock compra anualmente de Bitcoin. Então, o potencial do halving de afetar o preço do Bitcoin, ele já é muito diminuto. Mas olha como os últimos ciclos coincidiram com ciclos macroeconômicos. Esse gráfico, por exemplo, ele é um gráfico de atividade econômica nos Estados Unidos, e olha como a gente vê ali, claros ciclos de alta de crescimento, depois de decrescimento econômico, crescimento econômico, decrescimento econômico. Ali entre 2020 e 2022 é quando fica mais claro, mais óbvio isso, né? E olha como agora a gente está vivendo um ciclo muito mais prolongado e estável em termos de atividade econômica ali nos Estados Unidos. Parece um pouquinho outra coisa aqui, né? Olha só, um ciclo mais prolongado e estável também. Então, esses aspectos macroeconômicos de fato vêm afetando os mercados de investimento e o mercado cripto. Outros fatores, por exemplo, esse gráfico ele é muito legal, né? Ele traz uma visualização histórica do Bitcoin com impressão de dinheiro. M2, oferta monetária global. Quanto mais países, bancos centrais imprimem dinheiro, mais dinheiro, liquidez as pessoas têm para comprar Bitcoin, para especular em cima de cripto. E mais isso faz cripto subir. Então, a gente consegue ver nessas zonas verdes, que são momentos de expansão monetária, que são momentos em que dinheiro é impresso a rodo ao redor do mundo, como a linha amarela, que é o preço do Bitcoin, o Bitcoin sobe. E como coincidentemente, né, o halving, ele acabou acontecendo junto com esses ciclos de expansões monetárias. Então isso gerou essa falsa impressão de que o halving gerava os ciclos de cripto. Mas olha como a gente teve movimentos fortes de expansão monetária, de impressão de dinheiro ali entre 2016 e 2018. Coincidentemente o Bitcoin subiu muito nesses 3 anos. Coincidentemente. E também 20 e 21, especificamente, 2021, muito mais impressão de dinheiro, muito mais entrada de liquidez no mercado por conta da pandemia. E o que a gente vê de 2022 até agora? Um ciclo muito menor de termos de injeção de liquidez. Um ciclo muito mais devagar, lento, aos poucos, menos agressivo. O que o Bitcoin está fazendo nesses últimos anos? Lento, aos poucos, menos agressivo. Ah, entendi. Tem correlação. Aqui, a gente já começa a desenhar uma linha de raciocínio, né? Gabriel, o que vai acontecer com o Bitcoin em 2026? A gente precisa de crescimento econômico, talvez. A gente precisa de impressão de dinheiro. Olha só, que a gente precisa também de liquidez nos Estados Unidos. Esse gráfico aqui é legal, né? Esse gráfico mostra o balanço do Fed. O pessoal da macroeconomia adora olhar esse gráfico, adora analisar como esse gráfico afeta os mercados. De forma didática, esse gráfico mostra se o Fed, o Banco Central Americano, está destruindo ou criando dinheiro, se ele está tirando
ou injetando liquidez, dinheiro nos mercados. O Fed, desde 2022, ele vem fazendo um processo de tirar liquidez, tirar dinheiro dos mercados para um viés de controle de preços, frear a inflação descontrolada nos Estados Unidos desde a pandemia. Então a gente já viu aqui de uma forma muito clara um processo de que nos Estados Unidos, desde a pandemia, desde 2022, a economia não cresce, a gente não tem um crescimento econômico muito forte, ou seja, investidores, a própria população, né, não tem um apetite de risco tão grande, não tem tanto dinheiro nas mãos para inflar preço de ativos, ao mesmo tempo imprimiu tanto dinheiro durante 2020 e 2021, inflou tanto o seu balanço que você elevou a inflação a um patamar que é difícil voltar para trás, então você não consegue cortar tantos juros assim, e o Fed vem tentando conter esse efeito de liquidez, que ele jorrou tanta liquidez no mercado, ele vem tentando tirar essa liquidez do mercado também desde 2022 até agora. Por conta disso, nós estamos vendo um ciclo muito menos agressivo do Bitcoin e principalmente das altcoins, com muito menos apetite e risco no mercado cripto. Gabriel, mas pela regra dos ciclos, né? Esquece a regra dos ciclos. A gente acabou de ver que a regra é cripto segue a macroeconomia. Então, esquece a regra do ciclo de 4 anos. Esquece. Se a regra é que cripto segue a macroeconomia, nós precisamos entender o que a macroeconomia vai nos dizer ao longo dos próximos meses, até o final de 2025 e ao longo de 2026, porque é isso que vai ditar o comportamento de preço de cripto. Se nós tivermos se nós tivermos um ano de 2026 de muita impressão de dinheiro, muita injeção de capital nos mercados e muito apetite de risco, cripto vai subir. Ah, mas o ciclo diz que cripto vai subir. De forma análoga, se nós tivermos um ano com retirada de liquidez da economia, um cenário ainda ruim, inflação, sem corte de juros e esse tipo de coisa, aí a gente vai ter um ano ruim para cripto. Porque acabamos de ver, por A mais B, que cripto segue majoritariamente os ciclos macroeconômicos. E esses ciclos macroeconômicos vêm sendo a causa da quebra desse ciclo de 4 anos, a quebra desses padrões que eram ditos como garantidos dentro do comportamento de preço de cripto. Essa é a principal mudança macro que o mercado teve e que causou essa quebra de padrão. Uma mudança micro relevante também é uma troca de mãos grande que está acontecendo dentro do mercado. O que isso significa, Gabriel? Olha esse gráfico, já trouxe ali um vídeo aqui no canal também, mas eu quero consolidar algumas ideias na cabeça de todo mundo, por isso que muitas vezes eu trago vários gráficos, vários conceitos de forma repetida em vários vídeos, porque eu acredito que a mesma linha de raciocínio ela deve ser formulada por várias vezes seguidas. Esse gráfico ele traz a quantidade de bitcoins que as pessoas investiram, né, de investidores que possuem bitcoins há mais de 5 anos, a quantidade de bitcoins que eles estão vendendo ano a ano. A gente consegue ver que em 2024 e 2025 esses caras venderam bitcoin a rodo, eles realizaram lucro a rodo. O mercado passou por um grande movimento de alta, muito provavelmente estão num bom lucro, compara o bitcoin aqui pré-2020, então compraram o bitcoin a valores excelentes e também tem um fator aqui que agora esses caras têm liquidez para comprar, para vender os bitcoins deles. Por quê? Porque do outro lado você tem gente com muita liquidez comprando também. No total, esses investidores antigos de Bitcoin venderam 104 bilhões de dólares. Bilhões, coisa pra caramba. Do outro lado, quanto que a gente tem nos ETFs de Bitcoin, por exemplo? 134 bilhões. Então, no final do dia, esses caras não estão vendendo para sardinha, eles estão vendendo porque do outro lado tem investidores institucionais gigantescos comprando. E a gente tem também empresas comprando. As empresas, as Digital Asset Treasuries, aquelas tesourarias de criptos, também compraram aí cerca de 50 bilhões de dólares em cripto. Gabriel, mas por que isso é relevante? Porque a gente mudou o tipo do investidor, o comportamento do investidor. Vou dar um exemplo aí, se alguém que está assistindo o vídeo tem filho, e com certeza alguém aqui tem filho. Você pega uma criança que ela é criada pelos pais, e uma criança que ela é criada pelos avós, você vai ver claras mudanças de comportamento nessa criança. A forma como ela age, a forma como ela fala, a forma como ela se comporta, a forma como ela pensa, a forma como ela se comunica. O Bitcoin está passando por isso, tá? O Bitcoin chegou na hora de sair de casa e ir para a faculdade e ele está mudando um pouco os comportamentos dele. Por quê? Porque antes a gente tinha o cyberpunk, a gente tinha o varejo que gosta de cassino, gosta de especulação, gosta de curto prazo, e se preocupa muito com os movimentos de preço e maximização de capital e multiplicação de capital de curto prazo e acredita no ciclo de 4 anos, a gente tinha esse cara dominando o mercado cripto, ditando o comportamento de preço de cripto.
O último ciclo foi um ciclo de enxurrada de dinheiro do varejo e zero institucional, zero institucional. Agora a cripto trocou de mãos. Agora é o cara mais parrudo. E aí liga lá na BlackRock e pergunta para os caras da BlackRock, não, então, vocês estão mandando os seus clientes venderem porque acabou o ciclo de 4 anos? O cara vai dar risada na sua cara. Por quê? Porque eles não acreditam nesse tipo de coisa. Eles falam, não, porque o que a gente recomenda para o nosso cliente é colocar 5% do patrimônio dele em Bitcoin para construir patrimônio de longo prazo, para proteção de capital. Então é uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de investir. E isso já vem mudando esses comportamentos de preço de cripto e, naturalmente, vai mudar muito provavelmente o que vai acontecer com o cripto ao longo dos próximos 18 meses. E vai ser muito diferente do que todo mundo está esperando. Ah, não, porque vai ter um super bear market, porque o ciclo acabou no final de 2025, 2026 vai ser um ano de super baixa, e aí no final de 2026 o mercado vai começar a se recuperar para que em 2027 as coisas voltem a subir. Eu recebo alguns comentários assim no meu vídeo, tipo assim, esquece cripto, cara, agora é só 2027. Que só 2027, cara? O que vai acontecer em 2027? Que Fed vai fazer em 2027? Parece que tem algo escrito no código das criptos que elas não podem subir em 2026 porque alguma coisa impede que elas subam. Que isso, gente? Calma lá, pô. E cada vez mais eu vou trazer aqui análises de grandes investidores do mercado cripto, tá? Grandes empresários do mercado cripto, porque assim, eu quero mostrar que não sou só eu que penso da forma que eu penso. E sempre que eu encontrar alguma análise interessante de algum grande investidor, eu vou trazer aqui para trazer uma discussão com vocês. Tá? Uma discussão não, né? Um debate. Discussão parece que a gente está brigando. Esse aqui é o Hunter Horsley. Gabriel, quem que é o Hunter Horsley? Ele é da Bitwise, ele é o CEO da Bitwise. Bitwise é uma das maiores empresas de cripto, uma das maiores investidoras de cripto. E olha que engraçado o que ele comenta aqui. Nós falamos sobre o ciclo de 4 anos. Mas a realidade é que esse modelo é baseado em uma era de cripto que já se foi, bygone, uma era falecida do mercado cripto. Desde o lançamento dos ETFs de Bitcoin e a nova administração, conhecida pela nova administração nos Estados Unidos, Donald Trump, nós entramos em uma nova estrutura de mercado. Olha só, a estrutura do mercado cripto mudou. Novos players, novos investidores, novas dinâmicas, novas razões pelas quais as pessoas compram e vendem. Olha só que interessante. Eu acho que existe uma grande chance de que nós já estamos vivendo um bear market pelos últimos 6 meses. Olha que interessante isso. Ele falou, cara, tá vendo essa queda que a gente está vivendo agora? Talvez já seja o nosso bear market. A Bitcoin caiu 20, 30, 40%. Bear market. É o que você esperava, queda de 80%, talvez esse daqui seja o bear market desse ciclo. E ele fala, nós estamos praticamente no final dele. Não entendi muito bem porque ele falou isso, mas enfim. O setup, a estrutura, né, o cenário para cripto agora, nunca esteve mais forte. Eu vejo um consenso entre os gigabrains, entre os grandes especialistas, os grandes analistas do mercado, em linha do que o Hunter está falando, em linha do conteúdo desse vídeo. Olha, esquece isso de ciclo de 4 anos, a estrutura do mercado mudou, dinâmica do mercado mudou, comportamento do mercado mudou. Esse é o consenso que eu vejo dos grandes CEOs e diretores e analistas das maiores empresas de cripto do mundo. Mas quando eu vou no varejo, eu vou pro pessoal que me segue no Instagram, o consenso é de que o 2026 é ano de baixa e o ciclo acabou. Qual dos dois consensos está certo? As mentes mais brilhantes e inteligentes de cripto ou o investidor sardinha? Eu tomaria cuidado com esse segundo consenso, tá, gente? Porque quando eu olho os tipos de comentário que estão vendo no meu vídeo, nos meus vídeos, ao longo dessas últimas semanas, me dá uma certeza mais do que absoluta de que a gente está vendo uma mudança estrutural no mercado, porque todo mundo tem certeza absoluta do que vai acontecer, porque o gráfico diz que não sei o quê. Toma muito cuidado com isso. Já foram muitas mudanças que o ciclo viveu até agora, que o mercado cripto viveu ao longo desses últimos anos, e nada quer dizer, nada significa que essas mudanças não irão continuar. Dito tudo isso, o que esperar do mercado daqui para frente? Mais paciência, como eu mostrei, né? O ciclo macroeconômico está num ciclo de mais cadência e menos velocidade. O mercado cripto ele está se evoluindo com mais cadência e menos velocidade. Naturalmente, menos volatilidade, o Bitcoin já está muito menos volátil, então espere essa dinâmica de escadinha. Sobe um pouquinho, cai 20, 30%, sobe um pouquinho, cai 20, 30%. Não vai ter alta infinita, mas também não vai ter queda de 80%. Esse cenário aqui, ó, que é a dinâmica de preço de cripto ao longo dos próximos 3 anos, vai ser disso para pior, em termos de diminuição de volatilidade.
e altas cada vez menos explosivas e quedas cada vez menos dramáticas. E espere também mais correlação com o mercado tradicional. Olha esse gráfico aqui interessante, correlação do Bitcoin com ações de tecnologia na máxima histórica. Isso nessa semana, tá? Na verdade, é a segunda semana com a maior correlação Bitcoin e ações de tecnologia na história. Novamente, uma clara sinalização dessa trend, dessa tendência que tende só a aumentar. Por fim, já caminhando para conclusões e opiniões no vídeo de hoje, essa ideia de ciclo de 4 anos é uma ideia obsoleta hoje dentro do mercado. Dinâmica tanto macro quanto micro do mercado mudou, então toma muito cuidado, tá, com essas certezas. Não, a certeza que o ciclo acabou, bear market, certeza, 2026 é queda, 2027, Bitcoin não anda com um calendário debaixo do braço, e os caras que mexem com o mercado hoje em dia, os institucionais também não. É muito importante entender essas mudanças e ajustar tanto a sua estratégia quanto a sua expectativa. Por que que o mercado passou ao longo dessas últimas semanas foi uma queda natural de um ponto de vista de magnitude, né, o quanto que o Bitcoin caiu, e tá todo mundo desesperado? Por conta de expectativa. Todo mundo criou-se uma expectativa na cabeça de que ia acontecer exatamente uma coisa com o Bitcoin, não aconteceu, todo mundo entrou em pânico. Então toma muito cuidado para não gerir a sua carteira de acordo com uma expectativa que é criada com base em nada. Eu comprei porque o topo vai ser nesse mês. Eu vendi porque vai acontecer isso. Eu troquei Bitcoin por altcoin porque está na hora da out-season. Expectativas que foram criadas com base em zero análise fundamentada, que afetam a sua estratégia, que afetam o seu resultado e que tudo é construído com base em um padrão que você acredita que deveria ser seguido porque aconteceu assim no passado, quando o mercado era outro, quando o macro era outro. Muito importante ter essa noção, muito importante não cometer esses erros, não continuar, né, cometendo esses erros, que eu acredito que são erros que a maioria dos investidores estão cometendo. De fato, é um ciclo muito desafiador, com muitas mudanças, ninguém gosta de mudança, isso daqui está tirando muito investidor da zona de conforto no mercado cripto, mas as oportunidades continuam aí. Bitcoin nos últimos 3 anos está subindo, Ethereum também, Solana também. Eventualmente, boas altcoins vão apresentar uma boa performance também no momento em que o mercado se recuperar, no momento em que o cenário macroeconômico melhorar. E as oportunidades elas vão continuar aparecendo por aí. Não vai ser tão óbvio, não vai ser tão fácil como foi nos ciclos anteriores, mas quem investir do jeito certo vai conseguir construir patrimônio, conseguir ganhar dinheiro. Talvez você tenha que tirar essa expectativa de que eu vou mudar de vida, eu vou fazer muito dinheiro nesse ciclo e mudar a chavinha para eu vou construir patrimônio com o mercado cripto no longo prazo. São duas formas de pensar diferentes, mas que o momento requer este ajuste de expectativa, de racional e de mentalidade do investidor. Beleza, senhores? Quer ajuda para investir em cripto do jeito certo, ajustar sua carteira e definir um planejamento daqui para frente? Eu te ajudo 100% gratuitamente. Primeiro link aqui na descrição. Você cai na consultoria gratuita. E eu te espero, cara. Eu vou até abrir aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aqui, ó, nesse lado aqui, ó, aqui em cima, na verdade, ó. Olha só, bola de cristal, dia 30 de novembro. Te espero na live, vai ser uma aula muito legal, mais de 5 horas de aula, com todas as minhas teses para 2026. Tudo isso que eu apresentei aqui, imagina tudo isso multiplicado por 5, porque eu vou apresentar muito mais teses, vou falar sobre muito mais coisa junto com todo o meu time. Assim que você se inscrever na consultoria gratuita, você se inscreve também para participar da bola de cristal, dia 30 do 11. Te espero lá e te espero também no próximo vídeo aqui no canal, porque eu sei que você está inscrito. Até mais.